Olá, povo de Deus, terça-feira, terceira semana da quaresma, 9 de março de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de Daniel 3, 25, 34, 43 e Mateus 18, 21, 35. Daniel é daqueles livros do Primeiro Testamento que foram escritos em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Nas Bíblias católicas, o livro tem 14 capítulos e nas de tradição protestante, apenas 12, pois a Reforma não aceitou como revelados os deuterocanônicos, os acréscimos em grego, sobretudo, dos livros do Primeiro Testamento. O capítulo 3 de Daniel apresenta uma diferença imensa entre as duas Bíblias, apesar de a história de fundo ser a mesma, a construção da estátua. Na verdade, o livro de Daniel é do 2º século antes de Cristo e as referências aos caldeus, a Nabucodonosor, são recursos literários. O livro destina-se a aumentar a fé e também a esperança do povo judeu perseguido por Antíoco Epifanes por volta de 167, 164 a.C. 4 jovens judeus são recrutados para trabalhar no governo de Nabucodonosor. São eles: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que terão seus nomes trocados depois do recrutamento. Eles se transformam em Ananias, Sidraque, Misael, Misaque e Azarias, Abdênago. O capítulo 3 começa com a construção de uma estátua de ouro imensa que deveria ser adorada por todos os súditos de Nabucodonosor. Ao toque da trombeta, todos deveriam se ajoelhar para adorá-la. Os jovens judeus resistiram, não se ajoelharam, foram denunciados e atirados numa fornalha ardente com altíssimas chamas de fogo. Aqui só não aparece Daniel, e sim os outros 3, Ananias, Misael e Azarias. De dentro da fornalha, salvos por um anjo do Senhor, os 3 jovens rezavam, cantavam, louvavam o Deus de Israel. O nosso texto de hoje apresenta uma prece de súplica de Azarias, que evoca a fé histórica de Israel, para que o Deus dos ancestrais venha em socorro deles. Vejamos que beleza de prece. Azarias, de pé no meio das chamas, fez esta prece: pelo teu nome, não nos abandones para sempre. Não anules a aliança. Não nos retires a tua misericórdia em atenção a Abraão, teu amigo, a Isaque, teu servo, aos quais prometeste multiplicar a sua descendência como as estrelas do céu e como as areias das praias do mar. Senhor, estamos reduzidos a nada diante das nações. Estamos hoje humilhados em face de toda a terra por causa dos nossos pecados. Agora não há nem príncipe, nem profeta, nem chefe, nem holocausto, nem sacrifício, nem oblação, nem incenso, nenhum local para te oferecer as primícias e encontrar misericórdia. Que pela contrição de nosso coração e humilhação de espírito, sejamos acolhidos, como te trouxéssemos holocaustos de carneiros e de touros, e de milhares de cordeiros gordos. Que este seja hoje diante de ti o nosso sacrifício. Possa ele reconciliar-nos contigo, pois não tem que envergonhar-se aqueles que em ti confiam. É de todo o coração que agora te seguimos, te veneramos e procuramos a tua face. Não nos confundas. Trata-nos com a tua doçura habitual
e com todas as riquezas da tua misericórdia, livra-nos pelos teus prodígios e cobre de glória teu nome, Senhor. De fato, trata-se de uma oração que revela a grande resistência judaica à dominação e cultura helênicas. O Deus de Israel dá força e coragem para essa resistência. Assim, o povo judeu atravessa pelas diversas dominações estrangeiras, mantendo firme a fé no Deus único. Não se dobram frente aos deuses dos dominadores. É uma prece que também denuncia toda e qualquer idolatria. Mateus 18, 21 a 35. O tema do perdão é recorrente nos evangelhos e esta parábola apresentada a Jesus em resposta à pergunta de Pedro tem o esquema das comparações com o reino dos céus. Jesus compara aqui a irrupção do reino dos céus com o ajuste de contas. Pedro pensa que uma boa medida de perdão, 7 vezes, seja o suficiente. Mas Jesus não entra nessa onda de Pedro, que põe limites à prática do perdão. Ele aponta o horizonte infinito que deve marcar o perdão entre irmãos. A parábola de Jesus se serve de um rei que resolveu acertar as contas com seus súditos. O servo que começa tal ajuste é devedor de uma enorme fortuna, 10.000 talentos, que corresponde a 100 milhões de denários. Ora, pela enormidade da dívida, pensa-se que esse servo seja um governador que ficou devendo o imposto da sua província. Em todo caso, essa quantia absurda serve para fazer o contraste com a pequena dívida do outro servo, apenas 100 denários. Fica evidente a imensa misericórdia do Pai e a imensa crueldade do servo perdoado que não teve a mesma compaixão com o servo seu. Fica evidente o lembrete: sede misericordiosos como o vosso Pai do céu é misericordioso. Ou, como prefere Mateus, sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. Por isso, o perdão apresentado por Jesus é radical e deverá ser o modo de proceder de todos os que pretendem entrar no seu segmento. Quem não perdoar será castigado, e assim procederá meu Pai Celeste, diz Jesus, se cada um não perdoar ao seu irmão do íntimo do coração. O capítulo 18 de Mateus é chamado como o capítulo da comunidade, do discurso eclesiástico de Jesus. Portanto, as instruções de Jesus nesse capítulo visam dar base sólida ao relacionamento comunitário dos seus discípulos. A parábola nos mostra que a graça que recebemos de Deus é sem limites e deve ser fonte de bênçãos e graças no relacionamento entre irmãos. Recebemos tanto de Deus que nada justifica um relacionamento mesquinho e avarento com aqueles que partilhamos a nossa comunidade. Como já tratamos do perdão inúmeras vezes, quero aproveitar aqui um enfoque interessantíssimo. Será que o perdão equivale ao esquecimento? Será que devemos perdoar também aqueles que praticam injustiças contra o povo? Aproveitemos de uma reflexão do Papa Francisco sobre isso. Diz ele na sua maravilhosa encíclica Fratelli Tutti: não se trata de propor um perdão renunciando aos próprios direitos perante um poderoso corrupto, um criminoso ou alguém que degrada a nossa humanidade. Somos chamados a amar a todos, sem exceção. Mas amar um opressor não significa consentir que continue a ser tal, nem o levar a pensar que é aceitável o que faz. Pelo contrário,
Amá-lo corretamente é procurar de várias maneiras que deixe de oprimir, tirar-lhe o poder que não sabe usar e que o desfigura como ser humano. Perdoar não significa permitir que continue a espezinhar a própria dignidade e a do outro, ou deixar que um criminoso continue a fazer mal. Quem sofre injustiça tem de defender vigorosamente os seus direitos e os da sua família, precisamente porque deve guardar a dignidade que lhes foi dada, uma dignidade que Deus ama. Perdoar um corrupto no poder é aplicar-lhe um impeachment para que deixe de ser opressor. Um beijo no seu coração.